E aí até o próprio Pepa, né, falou que a responsabilidade foi dele, né, porque ele não entendeu o sinal do Lucas Oliveira pra Responsabilidade sair de campo não, naquele a momento. irresponsabilidade. No enfim, caso. Foi muito você- risco, assumiu assumiu muito risco. Uma situação dessa que o cara faz, cai ali? Já Mas- que entenderam o meu sinal? Mas pô? também. Então, também. aí tem que ver como foi a comunicação. Porque É, pareceu pois é. o quê? Que lá de fora falaram, Lucas, segura Segura que o vai, intervalo. que vai ter o É. intervalo. Só que ele não tinha condição nenhuma de jogo. E teve umas duas né? bolas, que até uma ele dá um carrinho na projeção, né? Pra tentar cortar um cruzamento, ele até corta. Mas o Cruzeiro correu muitos riscos de tomar um 2x0. Tava 1x0 já, né? Teve De uma tomar bola que alguém 2 a 0. tocou pra ele que ele começou a xingar o cara. Não, não tipo fez. assim, pô, você não tá vendo que eu não tô aguentando, não, Mas o filho? Lucas deveria ter caído, mesmo que entrasse a maca, era o tempo de ter um diálogo, né? Aham. Pro Pepa entender o que estava acontecendo e ele falar pro médico, velho, não consigo ficar em pé. O Ambos Cruzeiro correu erraram. muito. Não, e aí Ambos depois, errados. mais no final do primeiro tempo, porque aí quando realmente chegou perto do final, aí ele já trocou com o Jussa, né? Ele passou a jogar um pouquinho mais na frente pra tentar diminuir ali um pouco o risco, né? e o Jussa já passou a jogar como zagueiro. O que era pra ser uma lesão Mas foi arriscado. pequena, A você gente pode... não dá Aí não dá pra dizer que É. agravou pelo tempo que ele É, ficou não lá. dá pra né? dizer, mas- o risco foi grande do campo mesmo, né? Do O jogo. risco desportivo, porque É. esse tipo de lesão, né, de Tornozelo. entorse, ele pode até ter agravado, mas acho pouco provável se ele tivesse torcido de novo, Sim. né? Não é a lesão muscular, né? Assim, tô falando pela experiência, eu não sou médico, obviamente, mas a lesão muscular você tem esse risco maior de você aumentar a lesão. A entorse ali, até porque a dor limita ele de fazer os movimentos que Sim. podem agravar. Então, a probabilidade de ele ter agravado a lesão é muito Mas pequena. se toma uma pancada, o risco Não, é grande, exato. Se ele É. toma uma pancada, ou se ele Tem que torce, correr atrás de alguém, torce de se novo. acontece uma entorse novamente, mas assim, não era dos maiores. O maior risco era o desportivo Me mesmo. lembro o Boi Bandido naquele jogo do América lá, que machucou, já não podia mais substituir, né? Não tinha mais Sim. substituição. E aí ele ficou andando ali no campo. Mas um atacante ainda é um risco menor, né? Porque o atacante você deixa ele ali fazendo número mesmo, É. que foi o que o Aloysio fez. Ele até estava escondendo a bola, quando alguém olhava para ele para tocar, ele já levantava o braço e pedia para ninguém tocar a bola para ele. Eu achei aquele dia, até comentei aqui que achei bobagem ele ter ficado em campo, porque não estava nem ajudando nem atrapalhando em nada. Mas tudo bem, agora o problema o risco que o Cruzeiro correu foi porque o Cruzeiro estava jogando todo no campo do Goiás e com um zagueiro que não estava conseguindo correr, né? Então se o Goiás conseguisse encaixar um contra-ataque, esticar uma bola nas costas do Oliveira, que ele tivesse que correr atrás do atacante, ele ia chegar atrás. Então acho que foi um risco grande ali. E ele ficou, acredito eu, que perto de 10 ou um pouquinho mais de 10 minutos. Foi mais ou menos por aí. isso. E E assim, numa situação sem condição. com a saída do Lucas, entra o Neres. Essa é a substituição que o Cruzeiro tem. Sai o Castan, entra o Reinaldo. Pelo menos essa é a configuração natural que o Pepa tem para esse sistema defensivo formado, né, com 4 defensores ali junto aos laterais. Diga-se de passagem, não dá nem pra gente confirmar que o Oliveira seria titular, né? Exatamente. Porque o Oliveira ficou no banco pro Neres no jogo Exatamente. contra o É a Curitiba. volta. E contra o Goiás, o Neres estava suspenso. Então, assim, Não dá talvez, pra afirmar, né? talvez até o Neres fosse titular, mesmo que o Oliveira estivesse à disposição. Eu acho que o Cruzeiro tem uma lacuna aí. É. Até por características, o Reinaldo estava no banco. Como machucou um zagueiro que joga pela direita, ele nem optou pelo Reinaldo. Ele recuou o Jussa como zagueiro e não colocou o Reinaldo. Com essa lesão do Oliveira. Oliveira, que a gente não sabe se pode ser uns 30 dias, um pouco menos, um pouco mais. Também já está mais questionado. O Neres também, quando entrou, não foi... Acho que o Pepa não tem tanta convicção na escalação do Neres. Eu acho que hoje o Cruzeiro tem uma lacuna na defesa. Principalmente pelo lado direito. O Castan tem uma regularidade muito grande pelo lado esquerdo. No Cruzeiro, eu tentaria, claro que depende das possibilidades financeiras e mercado, eu Trazer acho alguém? um zagueiro pela direita, eu acho que hoje seria importante pro Cruzeiro. Lucas Oliveira não era o seu queridinho? Não, o Lucas Oliveira, eu ainda acho o Lucas Oliveira um bom zagueiro, acho ele superior ao Neres, mas o Lucas Oliveira não vem bem. Eu concordo que o Lucas Oliveira não vem bem. Isso não quer dizer que ele seja ruim. A questão é o prazo. O prazo que da janela? Eu acho que tem 2 pontos, no O quê? Uns caso. 9 dias aí? Eu acho que tem 2 pontos. Mais ou menos. Primeiro é porque, assim, a gente precisa lembrar, e não adianta, torcedor, tem muita gente que acha que futebol é ele fute, né? Que você compra e vende, o cara não compra num dia, mas vende é no não? outro e fica por isso mesmo. Mas o Cruzeiro já tem um acerto com o Zé Ivaldo para ano que vem. Que na teoria é esse zagueiro pela direita que hoje falta ao elenco. É. Então não dá para você trazer mais um cara
Com contrato longo, Mas teria que depende ser do alguém por contrato do empréstimo. Neres, o contrato de todo mundo. Eu não sei como é que tá Sim, mas assim... essa informação talvez aqui. o caminho seria alguém por empréstimo. E querendo ou não, o mercado não oferece agora muitos bons zagueiros, porque os zagueiros, a grande maioria dos bons zagueiros já jogaram 7 jogos aí na Série A. Você teria que talvez buscar alguém na Série B, ou alguém que não tá jogando no Brasil, ou alguém de fora, que aí eu acho que é mais difícil ainda, até pela questão financeira. Então, assim, eu particularmente acho que não só é pouco provável, como talvez não seja mesmo certo a fazer o Cruzeiro nesse... E a gente falando dessa janela, Gris, que está quase encerrando, já no início do ano a dificuldade enorme do Cruzeiro para achar um zagueiro, né? Antes da vinda do Castan para cá, né? Então, mas aí o Cruzeiro, a gente tem que elogiar a diretoria do Cruzeiro, que foi muito certeira e pontual na vinda do Castan, que veio com... muitas críticas. Como é que fala? Com aceitação lá embaixo. Questionadíssima a Foi lá, contratação. pontualmente buscou ele no Guarani. E o cara hoje é incontestável, é o titular, é o único titular absoluto. Da dupla de zaga. Fez a torcida esquecer então, assim, o Brock, cara. A gente vê, o Brock. é verdade, a gente vê que dá pra fazer isso. Time que pensa, que planeja, que tem bons observadores, você consegue pontualmente trazer. Isso não vai dar certo sempre, mas pontualmente você consegue. Só pra dar informação, o Lucas Oliveira contrata até final de 25 e o Neres até final do ano que vem, até 24. Então, dentro daquilo que o Gris falou, você teria só mais... se justificaria alguém pelo empréstimo até o final do ano. Mas eu acho que o Cruzeiro pode ter alguns problemas desportivos nesse momento. Tem um cara que pode ajudar ali. Quem? Jogou pouco, mas ele pode jogar. Palácios. Heriberto Palácios. Não, já jogou como zagueiro, mas não acredito muito não. Também não. Acho pouco provável. E eu acho até, o Rafa falou sobre o Reinaldo, eu acho que a escolha por não usar o Reinaldo no final de semana foi porque estava perdendo o jogo. E achou que ia ficar mais com a bola, que precisava mais atacar do que alguma coisa e preferiu usar um volante ali, né? Porque na teoria muita gente falou, poderia pensar assim, não vai usar o Reinaldo porque vai ficar com 2 zagueiros canhotos e de fato ninguém gosta de usar 2 zagueiros canhotos, é muito raro. Mas o Jussa é canhoto, né? E jogou como zagueiro pela direita. Então, eu acho que ali foi muito mais a ideia de a gente vai precisar atacar o Goiás, tanto que depois, quando ele precisou tirar o Jussa, ele colocou o Machado para jogar como zagueiro. Acho que foi muito mais pensando em ter mais a bola e jogar mais dentro do campo do Goiás, que acabou também não surtindo muito efeito, porque nem o Jussa, nem o Machado, como zagueiro ali, conseguiram ajudar tanto assim na construção, para fazer o Cruzeiro ter um volume um pouco maior no jogo. E o Machado começou de camisa 10 quase, né? Um meia ofensivo e terminou de zagueiro pela direita. Zagueirão. Esse é o polivalente. Jogou como primeiro volante. Esse é o polivalente. Eu já falei, eu não sou muito a favor disso. Gente. Jogador que joga em muitas posições. Você viu o que você falou? Não, você tem ideia do que você falou? Ele começou como um meia ofensivo e terminou como um zagueiro. Você falou, ele praticamente jogou como um 10. Eu falei assim, cara, quem? Machado? Felipe Machado. Pois é. Mas não entendi, o que tem isso? Não, sim, mas isso mostra também um pouco da dificuldade do Cruzeiro da bola chegar no ataque. Não, mas o que acontece? Ele joga com um fixo, o Vital e o Machado. O Vital pela esquerda, o Machado pela direita. Não tô falando que a sua leitura foi errada. Eu tô falando que mostra olha a situação como do Cruzeiro. o time no meio campo tem esse problema.